amigos do FIFA, começando mais um vídeo. Hoje vamos falar de um clubismo meu, que é sobre o São Paulo e a troca de treinador de Zubeldia para Hernan Crespo. O Zubeldia foi contratado no ano passado depois do Carpini ter sido demitido. O Carpini ganhou a Supercopa, né? E quebrou o tabu lá na Arena Corinthians. Só que os péssimos jogos que ele vinha fazendo pelo São Paulo acabou que ele foi demitido. E contrataram o Zubeldia, que tinha acabado de ganhar a Sul-Americana pela LDU. Venceu o Fortaleza, né? E aí o Zubeldia chegou. Era um treinador muito explosivo, né? Recebia muito cartão amarelo. No começo a gente gostava bastante pelo simples fato dele meio que sentir a emoção de jogar, sabe? Teve todo que depois virou piada, que foi a questão dele correr, né, nas comemorações, esse jeito meio maluco dele, né? Só que não deu certo. Zubeldia ficou um ano e alguns meses no cargo, né? Só que o time não evoluía, né? Teve os casos como o Velo Clube, Mirassol, e a gota d'água foi o jogo contra o Vasco, que São Paulo tomou 3-1, jogando nada. E o único gol que São Paulo fez foi do Jean Francisco. O Zubeldia teve alguns problemas, questão de base, né? Que ele falava que não falava em si, mas dava para perceber que não utilizava muito a base. Por mais que a base do São Paulo ganhou a Copinha esse ano em cima do Corinthians, tem ótimos jogadores, o Mike, o Matheus Alves, o Ferreira, o Rian Francisco, são ótimos jogadores, né? São novos ainda, tem muito que evoluir, mas tem uma base muito boa, né? Que reflete na conquista da Copinha. Só que o Zubeldia foi colocando aos poucos, né? Meio que foi precisando. O Caleri teve as questões de lesões, né? Questão do Caleri, que rompeu o ligamento rompeu o ligamento, né? Aí acho que provavelmente só volta ano que vem. Teve lesão do Lucas, Oscar, teve bastante lesões no time do São Paulo, mas nada que mudasse alguma coisa. Óbvio que teve a questão de desfalques, tudo, só que o time não jogava nem com os melhores em campo, né? Teve o caso do Velo Clube, que o São Paulo empatou, se eu não me engano, foi 3-3, mas com o time titular em campo, né? Então teve esses problemas com o Zubeldia. Eu gostava bastante do Zubeldia no começo, mas o time não evoluiu com ele, né? Teve a questão agora antes dele pedir demissão, que nesse caso não foi, caso raro que acontece, que é quando o treinador pede demissão ao invés de ser demitido, né? Nesse caso o Zubeldia pediu demissão, pois segundo o jornalista, ele já tinha falado para pessoas próximas que sentiu bastante a pressão e não estava conseguindo fazer o time do São Paulo jogar, né? E aí ele pediu demissão. No dia que eu tô gravando esse vídeo, o Crespo não foi anunciado, né? Mas teve relatos da torcida querendo o Vojvoda, teve até a questão do Jorge Jesus, né? Que é a Superbet trouxe o Oscar, né, que tá pagando o salário dele e tal, e teve a questão do Jorge Jesus, mas nesse caso seria o mais impossível. E rolou o nome de Hernan Crespo, que foi bem, né, em 2021, treinando São Paulo, tirou o São Paulo da fila do Paulista, com aquele time horrível, né, o time era ruim, com o Pablo, tinha Igor Gomes, Reinaldo, Léo Pelé, jogadores ruins, né, que hoje não estão no São Paulo. Mas foi ele que tirou o São Paulo da fila de, se eu não me engano, 13 anos. Não, foi alguns anos. É que de cabeça eu não vou saber. Se eu não me engano, foi 9 anos sem título, título de expressão, né? E veio com o Paulista ganhando em cima do Palmeiras, que vinha ganhar a Libertadores, né? 2 anos seguidos. Mas durante o Brasileiro não foi bem, né? O São Paulo só veio ganhar a primeira vitória ter a primeira vitória no Brasileiro, se eu não me engano, na 10ª rodada,
né? Mas o time não evoluiu com o Crespo, né? Mais por causa de lesões e pelo time que não era limitadíssimo. Teve relatos do Benedetto naquele tempo que ele precisava, o Crespo tinha pedido a contratação do Benedetto, só que não rolou. Teve o Crespo pedindo para a diretoria de São Paulo contratar um jovem jogador daquele Defensa e Justiça que ganhou a Sul-Americana como Crespo, Enzo Fernandes, que ainda não era o Enzo Fernandes de hoje em dia, só que o São Paulo preferiu, não tinha dinheiro, trouxe o William, se eu não me engano, o volante, que jogou nada, que foi uma indicação do Thiago Volpi, pra você ter ideia. Mas o Crespo não conseguiu manter no cargo, depois foi demitido, veio o Rogério Ceni, toda essa história de Dorival, aí Carpini, Zubeldia, e agora finalmente voltou o Crespo. Particularmente eu gosto bastante do Crespo, né? Foi um cara que teve uma identidade no São Paulo, né? Teve que tirar leite de pedra com aquele time de 2021, né? Que agora é bem melhor do que aquele time, não tem nem comparação, né? Mas eu gostava dele, parecia um cara que gostava bastante de estar no São Paulo, né? Não vamos comparar com o Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni é maior que todo mundo ali, todos os treinadores que passou pelo São Paulo. Em questão de treinador, não é um dos maiores, né? Mas pela toda a identificação, o Rogério Ceni é o maior, né? Mas fico feliz, eu gosto muito do Crespo, como eu falei, e gostei muito que ele tá voltando, né? Por mais que a torcida tenha os contras, né? Por mais que o que pesa mais pro Crespo foi o título paulista, mas eu gosto bastante pela identificação que ele teve pelo São Paulo. Tem entrevistas dele falando sobre o São Paulo, né? Falou que um dia gostaria de voltar, que era um time que tá sempre no coração dele. Teve procuras de Botafogo, Grêmio, até de Santos, só que ele recusou, né? E quando o Zubeldia caiu, eu torci bastante para ser ele. Eu queria que fosse o Vojvoda e o Jorge Jesus. Para mim são 3 ótimos treinadores, mas o que estava na frente era o Crespo. E eu fico feliz dele ter voltado, né? Ele vai realizar o sonho de ver o Morumbi lotado como ele queria, porque naquele tempo estava tendo pandemia, né? E vamos ver como que vai ser, né? O time é bem melhor que o de 2021, não tem nem comparação. E vamos ver se o Crespo vai dar jeito nesse time de São Paulo, que tá bem na Libertadores, se classificou invicto, né? Na Copa do Brasil vai pegar o Atlético Paranaense, só que no Brasileiro não vem bem. Em 17 jogos, o São Paulo venceu 2, se eu não me engano. Então vamos ver, vai ter muita dor de cabeça o Crespo, mas vamos torcer, né? Que é um cara que eu gostaria que tivesse voltado em outras oportunidades, mas finalmente voltou, né? Ainda não foi confirmado, pode ser que quando esse vídeo subir, ele já vai ter sido anunciado e tal, mas por enquanto ainda não, mas pelo que eu tô vendo do jornalista, é tipo 90%, 100% de certeza que Crespo será o treinador de São Paulo, tá? A gente tá tentando manter vídeos, estamos falando sobre o Mundial, quis fazer um vídeo diferente, falando mais do meu lado clubista, que é o São Paulo, né? Mas estamos mantendo vídeo em todas as plataformas, estamos no TikTok também, no Instagram e aqui no YouTube, com os vídeos e com os shorts, tá? Então se puder seguir lá a página do Instagram, seguir lá no TikTok, se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos, comentar, interagir com a gente, vai ser bem legal, tá? Então deixa o like, comenta aqui torcida do São Paulo, pode ser de outros clubes também, o que vocês acham sobre essa contratação do Crespo, se o Zubeldia deveria ter continuado, né? Que outro treinador poderia ser, no caso, uma opção se o Crespo não vir, né? Mas vai ser o Crespo, acredito eu, pelo que os jornalistas vêm falado. Então deixa o like, comenta aqui embaixo, segue as outras páginas aqui. Estamos tentando fazer vídeos a rodo, tá? Para não deixar o canal e vocês sem vídeo. E até a próxima, tá bom? Valeu!